Vamos fazer uma entrevista com a aprovada. Carol, tu passou em medicina na UFO, mulher! Que Passei, incrível. E tá com gente. gente, já com a camisa vestida, a camisa Olha da a cabeça. faculdade. As aulas começam já essa semana, né? Já começaram. Começou segunda-feira. Ai, que incrível, que incrível. Eu Aham. quero saber tudo. Quero saber como é que você estudou, quero saber como é que foi sua rotina, quero saber como é que você estudou, especialmente para a prova da UFO, que é uma prova diferente, Sim, e que é o diferente. diferencial muitas vezes é humanas, diferentemente de outras que vai ser Uhum. biologia, química, física. A UFO, Aham. ela tem uma pegada diferente nesse sentido. E quero saber como é que foi o início das aulas, como é que você está se sentindo, como é que está sendo a Ai, que legal. recepção, os calores. Quero saber tudo, quero saber tudo. Vamos começar com a tua história? Você está estudando já há Tá quanto bom. tempo? Estava estudando há quanto tempo o vestibular? Eu me formei no ensino médio em 2021, então, desde o meu terceiro ano foi quando eu comecei a pegar firme mesmo, né, para Aham. estudar. E aí, o ano de 2022 foi o ano que eu assinei o Questiona pela primeira vez. Na época ainda nem tinha o hospital ainda, eu já estava Sim. lá. E aí eu estudava assim, sozinha, né? Só pelo método de questões, avaliando ali minhas dúvidas, onde eu tinha dificuldade. E consegui melhorar assim, minha nota significativamente no Enem. Consegui passar para a segunda fase da UFO também, já naquele ano. Boa. Só que acabou que não deu certo. Deu ser aprovada. Aí, esse ano, quer dizer, ano passado, 2023, eu ainda estou perdida. Mas 2023 abriu um cursinho lá na minha cidade. E aí, ele é um cursinho muito famoso aqui na região de Uberlândia, mas lá eles não vingou muito, sabe? Então a minha turma era super reduzida, tinha umas 10 pessoas. E eram os melhores professores da região, então tinha quase uma aula particular. E aí eu fui conciliando esse cursinho reduzido, com uma quantidade de pessoas reduzida, com já aquela que eu tinha aprendido, né, de estudar por questões, conciliei as duas coisas. E aí deu certo, eu consegui ser aprovada, né, pelo vestibular tradicional da UF. Maravilhosa, maravilhosa. E me conta assim, o que que você achou que foi de diferente, por exemplo, do ano que você passou para a segunda fase e não passou na própria segunda fase, para o ano que você passou? Qual foi a diferença? Foi, por exemplo, assim, eu foquei mais nisso, eu foquei mais naquilo, ou foi emocional? O que que você acha que foi de diferente, assim, de um ano para o outro? O emocional foi muito diferente que esse ano passado, 2023. Eu fui muito tranquila, assim, sabe, para fazer a prova, porque da primeira vez que eu passei para a segunda fase, eu não tinha muito conhecimento, eu nem tinha ouvido falar da UFO. Ela não era muito conhecida onde eu morava, que eu sou de Goiás. E aí, uma amiga que me falou: Nossa, eu tenho o irmão de um amigo que estuda lá, e o vestibular aqui em Goiânia, primeira fase, vai para você fazer. Eu fui aprovada para a segunda fase, só que aí eu não estava preparada, né? Porque eu foi assim, na cara, foi muito de última hora. Caramba! E até a primeira fase não é fácil? Ainda mais cheio de filósofo, Não, cheio de coisa que. Caramba! nossa. Você foi muito bem. Em 2022 foi um ano ainda meio caótico do vestibular, porque a primeira prova da primeira fase foi Nossa, eu cancelada. lembro disso. Você lembra? Foi um caos, assim. Aí eu fiz a segunda prova, ainda consegui passar para a segunda fase, só que estava tudo tão caótico, eu não tinha me preparado direito. E eu vim para Uberlândia para fazer a segunda fase super nervosa. Aí não deu certo, era óbvio que não ia dar certo, né? Quando você tá assim, muito abalado. Aí, 2023, ano passado, eu já vim mais preparada, eu me preparei melhor. Que aí, desde o começo do ano, eu já fiz um plano de estudos, focando já para a segunda fase, para o vestibular, assim, como um todo. E vim mais tranquila também para o Uberlândia, sabe? Isso fez toda a diferença. Eu fiz a prova, assim, muito tranquila. Tanto é que eu lembro quando eu cheguei, a minha cadeira do vestibular, ela era muito inclinada, eu não tinha encosto. E aí, nossa, aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, gente, minhas costas vai doer aqui durante a prova, tava um calor. Mas acabou que deu tudo certo. Eu me concentrei ali e deu tudo certo. Ai, que incrível, que incrível. E outras coisas também que eu sempre gosto de perguntar. Pra quem faz vestibular tradicional e continua estudando pro Enem, essa é uma dúvida, você continua estudando pro Enem? Como é que você fez pra Ok. se organizar? Você intercalava as provas? Você fez algum estudo mais focado pra um, mais focado pra outro? Como é que você se organizou nesse sentido? Esse ano eu me foquei mais na UFO mesmo, porque nesse cursinho que eu estava fazendo, eles estavam focados por Enem, não estava focado para UFO. E aí eu sabia que se eu quisesse chegar preparada no vestibular que é no meio do ano, eu ia ter que terminar o conteúdo antes deles. Eu ia É ter que estudar verdade. coisas que só ia cair aqui. Então, eu estudei mais focada para UFO. E na parte do Enem, lá eles tinham um simulado todo sábado. E eu fazia os simulados todo final de semana do Enem, mas durante a semana eu estudava focada para UFO.
porque os conteúdos do Enem, com a preparação que eu já tinha em 2022, eu já estava mais preparada, eu já estava mais tranquila. Eu senti que eu tinha um bom domínio da prova do Enem, eu precisava focar mais para a UFO, que era uma debilidade ainda para mim. E aí eu fui estudando mais focada na UFO mesmo, esse ano. E fazendo o Enem ali aos finais de semana, fazendo simulado. Foi assim que eu fiz. Isso é legal, né? Que uma coisa ajuda a outra, querendo ou não, mas tem a parte de diferente. E a parte diferente é interessante também, porque, de fato, poucos cursinhos, poucas. Você tem pouca informação na internet, você tem muito pouca informação sobre o vestibular e muita gente ou não faz, ou faz sem menor preparação específica para a prova. E isso faz com que vocês saiam muito na frente. Quando vocês sabem como é que funciona, quando vocês têm domínio ali da prova, fica muito mais fácil, Porque às tem vezes, de muitas passar. particularidades, né? A UFO, ela tem muitas particularidades. Se você não souber, aí você sai muito prejudicado. Tem que Alguma correr dica atrás especial mesmo. para UFO? Assim, tipo, faz isso na UFO, que é diferente de alguns vestibulares, por exemplo? O que você diria fazer diferente? Para a primeira fase, principalmente, tipo, eu estudei em escola pública, eu não sei como funciona nas outras regiões do país, mas onde eu estudei, preparava muito para o Enem. Então, os conteúdos que não caíam no Enem, por exemplo, polinômios, números complexos, modulares, quando não cai no Enem, né? Essas coisas não caem muito. Então, eles passavam assim muito rápido, que é o que acontece diferente na UFO. Na UFO já cai muito essas coisas. Na UFO, na parte de história, cai muito história da América Latina, revoluções, ditaduras da América Latina, que como também não cai muito nem, passa mais batido. Então, para a primeira fase, eu acho importante pegar as provas antigas, pegar o conteúdo programático e ver o que tem lá. Principalmente, pega o conteúdo programático no edital, eles lançam. Desse ano, ainda não lançou, mas pega do ano passado e ver todos os conteúdos que tem em história, na parte de humanas tem muita coisa diferente, na parte de matemática, para você já ir se preparando para a primeira fase assim. E uma coisa Para a legal que é o segunda próprio fase, conteúdo programático da UFO, só acrescentando, que eles quase dão a resposta do conteúdo programático, né? Eles colocam lá, por exemplo, os filósofos, eles colocam, fulano de tal. Aí tem lá as teorias dele, às vezes, muitas vezes tá falando é, em forma de frase, dizendo o que é, e aquilo você olha na resposta e fala, cara, tá aqui. sim, Então, tem de questão fato, que só pelo conteúdo programático você acerta, só de você ler. exatamente, É exatamente. incrível. Então, foca bastante em conteúdo programático, essa com certeza é uma ótima dica. Perfeito, perfeito. Sim, pega lá para ler, gente, porque ajuda muito, 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 muito. E E as vocês. obras literárias também, né? Porque Isso eu ia te aqui perguntar tem as também. obras. Você leu as obras literárias? Li, li. A única que eu não vou mentir, gente, que eu não li assim, foi a Sibila. Eu li, tipo, até a metade, aí eu parei. Mas o resto eu estudei tudo e literatura que faz diferença. É um diferencial muito grande. Então, vale a pena estudar. Esse ano, tipo, esse ano e o ano passado, né, que eu fiz, a lista de obras aumentou muito. Eles acrescentaram muitas obras. Então, pode ser que fique um pouquinho mais difícil, ainda mais se você for fazer mais de um vestibular tradicional, que vai ter obra também, pode ser que fique um pouquinho difícil de conciliar, mas vale muito a pena. Isso é uma coisa também interessante de falar, porque, especialmente na UFO, você não faz sem ler. Especialmente segunda fase. Segunda fase, você olha e ri, você fala, o que eu vou botar aqui? Não dá pra Exatamente. enrolar. Não dá pra enrolar. Não dá. Então, realmente tem que saber muito bem. E também outra coisa que eu ia te perguntar sobre redação. Você escolheu carta ou você escolheu editorial? Carta. Você escolhe Carta. carta. Todo mundo fala pra escolher carta na UFO. Eu Todo escolhi mundo, carta. todo aprovado da UF me fala, Sara, carta. Se cair carta, é carta. Boa, Sim, boa. eu acho muito mais fácil, né? Então, eu tenho gente que eu conheço que escolheu editorial, que disse que se adaptou melhor, mas para mim carta faz muito mais sentido, enfim. É mais fácil de fazer, mais rápido, especialmente, né? Que é uma prova Uhum. corrida. Você sentiu dificuldade com o tempo? Senti um pouco, eu tive que administrar. Eu acho que também é uma coisa que faz diferença. Na segunda fase, não tenta. Eu conheço gente que, tipo assim, tentou resolver a questão A no rascunho, aí passou a questão A limpo, não conseguiu fazer nem metade da prova, assim. Não adianta você querer fazer rascunho e passar a limpo, porque não vai dar tempo, gente. O tempo é muito apertado. Esse ano foram 22 questões, mas cada questão tinha alternativa A e B. Então foram 44 ao todo, dissertativa. Não dá tempo de você querer É fazer muita perfeitinho. coisa. É É muita muita coisa. coisa. Os cálculos também que você fazia antes, tipo num rascunho, pra certificar que você chegou na resposta e aí passar limpa, ou o cálculo você fazia também direto? Não, cálculo eu fazia no rascunho. Acho que era a única coisa assim que eu fazia no rascunho, porque as questões de humanas, até de biologia, que era só escrever, que era mais teórica,
Assim, eu fazia direto, porque não dá tempo, gente. Tem que fazer direto e tem que priorizar, porque não vai ter tempo de você responder tudo. Prioriza o que tem mais peso para o seu curso, para aquilo que você vai querer. Começa por essas áreas. E cálculo, aí eu fazia no rascunho. Eu fazia, organizava bonitinho para passar assim mais organizado. Porque na outra vez que eu fiz o vestibular, numa questão de física, ela tinha cálculos assim gigantes e eu inventei de fazer tudo na hora, sem fazer rascunho. E foi um fiasco, porque minha folha ficou toda desorganizada, eram muitos cálculos, então cálculos vocês fazem rascunho, gente, que não dá certo. E você rasurou muito? Quando eu faço direto, eu rasuro pra caramba. E na UF Rasurei pode. muito. Você pode rasurar, né? Mas mesmo Mas assim, aí minhas ocupa provas ficam espaço da folha, bagunçadas. É você verdade. perde espaço. É Esse ano eu verdade. não tive muito problema, mas ano passado, ainda mais com essa de física, que eram muitos cálculos, aí tipo, eu errei, aí eu fui riscar para tentar fazer, e ficou tudo apertadinho, assim, nossa, não foi legal não. Sim, sim. Eu digo assim, rasurar por fazer direto, né? Uma rasura outra não tem problema. É claro, você vai perder Não, folha, mas dá pra rasurar, tranquilo. Isso não é não, o dá fim do tranquilo, mundo. Não é o fim do não mundo. é não. E agora te perguntar sobre tua aprovação. Como é que foi o processo de aprovação? Ou seja, saiu a primeira fase. Você saiu com nota boa na primeira fase? Saí com nota boa. A nota de corte, eu lembro, era 71 para minha cota, e eu fui com 76. Então, tinha Boa. uma margem legal ali. E eu E são ainda tenho que falar um 88 negócio da questões, primeira né? São fase. 88. Era para ter acertado mais, só que sabe o que eu Ah, fiz? Na hora de passar limpo, eu mudei o gabarito de muita coisa. mulher, eu vou te matar! Gente, Jamais não mude façam isso. gabarito. Não façam isso. Era para ter acertado muito mais. E aí, é porque eu tive um professor, ele era daqui do Uberlândia, e ele falou assim: na UFO, as alternativas A, as alternativas B, elas vão seguir ali uma média. Só que esse ano não foi isso, não foi assim. E aí eu lembro que as alternativas A estavam dando muito mais do que as outras. E aí tinha umas que eu estava tipo, em dúvida entre a A e a B. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que é A, mas tá tendo muito A, então eu vou marcar B, porque tá Ai, faltando. meu Deus. Acredita, Nossa. gente? Depois É o eu fiquei com muita famoso raiva disso. confia na tua resposta, né? Confia, Confia. pelo amor de Deus, não façam isso, porque deu certo para mim. Eu consegui ainda uma quantidade legal, passei para a segunda fase, mas podia ter sido melhor. Então, enfim, fica a dica, gente. Entendo, entendo. E beleza, saiu a primeira fase. Depois ficou chateada com essas questões que você poderia ter acertado e sabia, enfim. Mas aí começou o processo de dar pra segunda fase. Foi mais ou menos um mês, 15 dias. Foi um processo, foi curto até, né? Entre essa primeira e Foi a segunda. curtinho. O resultado saiu em julho, eu acho que saiu, e a prova era dia 6 de agosto. Uhum. Então, foi muito rápido. E aí eu já comecei a estudar muita teoria, né? Porque segunda fase dissertativa é muita teoria, você tem que saber escrever, não dá para fazer por eliminação. Vai estar perguntando, por É, exemplo, Revolução Mexicana. Se você não souber, acabou, você vai ter que saber. é Então, eu estudei verdade. muita teoria. Boa, boa. E depois, aí saiu realmente o resultado, né? E aí, como é que foi o dia que você recebeu o resultado? Quem tava com você? Como é que foi sua reação? Você gritou, você chorou, você jogou tudo pro alto, o que que você fez? Gente, eu lembro que eu fiquei em choque, porque o resultado saiu numa sexta-feira e eu estava no cursinho, porque ainda não tinha chegado o Enem, né? E aí eu não queria mais ir no cursinho, mas eu fui para poder apoiar a galera. E aí eu estava indo junto. E aí acho que foi dia 20. E aí era numa sexta-feira. E eu tava super nervosa, que sabia que ia sair o resultado. E eu ficava atualizando assim no celular toda hora, toda Ai, hora. meu Era aula de Deus. matemática, e eu assim no celular. Aí quando deu o intervalo, que eu vi que eu passei, eu não acreditei. Eu falei assim, será que é verdade? Aí eu saí do site, aí o site caiu. Aí até ele voltar para eu conferir de novo o meu nome. Aí quando eu vi, aí a gente tava no nosso recreiozinho, né? Era pouca gente, a gente tava tipo no nosso lanchinho. Toda sexta-feira a gente fazia um lanchinho só pra gente. Aí que eu vi que eu passei, todo mundo começou a chorar e gritar e me abraçar, e eu ainda em choque, Meu assim, como assim? Deus, Sem que reação, eu fiquei incrível. sem reação. Eu só comecei a ficha começou a cair quando minha professora me abraçou e falou assim: acabou, você passou, relaxa. E ela começou a me abraçar. Aí eu senti aquele alívio, sabe? Aí eu comecei a chorar e fiquei feliz. Porque quando eu vi, eu fiquei em choque. Eu falei, tá certo isso. É verdade. Mas foi legal. Caramba. E foi legal que eu passei junto com uma amiga também. A gente tá dividindo apartamento aqui. Aí quando eu vi os nossos nomes assim juntas, aí eu já mandei mensagem, a gente vai dividir Ai, meu apartamento. Deus, meu Deus. E de questionadora tem a Lu, tem a Ju, então assim, você tá super, Sim. super, super Nossa.
bem recebida aí por todo mundo. Nossa Isso é turma muito tem, legal. tem muitos questionadores. Muito legal, muito legal. Ai, caramba, que incrível saber de tudo isso. E pra conseguir apartamento, pra se mudar pra Uberlândia, foi tranquilo, foi perrengue, como é que foi? Foi perrengue. Foi perrengue. Eu até te mandei mensagem, né, gente? Até uma semana eu não tinha guarda-roupa, agora ele está aqui, graças a Deus. Mas era muito difícil, porque eu queria achar aqui no Moarama, né? Que o campus da medicina de saúde é no bairro Moarama. E eu queria achar um apartamento por aqui, para ficar perto, para ir para faculdade, E porque eu não tenho é mais carro. caro também nessa região da faculdade ou não? É. É mais caro. E é mais difícil de encontrar também. Quando você encontra, é no valor mais alto. Aí, nossa, gente, foi uma loucura para poder achar um lugar com um preço razoável, com preço ok, que fosse perto da faculdade. Foi muito difícil, mas deu Nossa, certo. imagino. Imagino. E é uma correria, assim, do nada você tá no vestibular, no outro Nossa, dia você tá tentando achar um apartamento em Uberlândia pra começar a faculdade, né? sim, E me sim, conta como é que foi o é doido. início, assim. Você se sentiu bem recebida pelos veteranos? Teve algum tipo de recepção? Como é que foi? Então, essa semana que a gente teve foi a SAC, né, que é a Semana do Acolhimento do Calouro. E aí eu me senti super acolhida, eles são muito legais. A galera, tipo, tinha gente que falava assim, nossa, vão te chamar de bicho burro, não sei o que, vai querer te colocar para baixo, só que não teve isso, pelo menos não até agora, né? Mas eles foram super gente boa. Aqui na UFO, eles têm um negócio que chama apadrinhamento, que é um Eu veterano da amo turma isso. antiga que Aham. apadrinha. Então, todo mundo ganha um padrinho, eles passam drive com material, é bem legal. Isso é muito Então, eu me legal. senti super acolhida, foi muito bom, tem sido muito bom. Ai, que legal. Eu fico muito feliz por isso, viu? Fico muito feliz por isso. É para ser um início bacana, realmente. Graças a Deus eu tenho percebido que essa ideia de trote como era antigamente já mudou muito e tá sendo uma coisa bem legal. Ai, que bom. Que bom, que bom. Aqui teve trote também, mas não foi pesado. Foi mais, tipo, sujeira mesmo, sabe? Óleo, café. Sim. Nossa, eu recebi tanto óleo e café que, meu Deus do céu. Eu tive que lavar meu Eu, cabelo com na minha, detergente. na minha época também, assim, foi muito legal, porque eles perguntaram, até fizeram um formuláriozinho, sabe? Tipo, você tem alergia a alguma coisa, você quer isso, você quer Aham, aquilo. E assim, eu tava assim, pelo amor de Deus, joga coisa em mim que eu tô muito feliz. E eu voltei de sim. ônibus pra casa, fedendo a tudo, fedendo a ovo, fedendo ketchup, fedendo... Foi, foi muito especial, foi muito especial. Ai, eu fico muito Aqui feliz também por no ti. dia seguinte, isso foi na segunda-feira, o primeiro dia, no dia seguinte, tava todo mundo com um cheirinho de café na cabeça, sabe? A sala inteira, assim, um pedacinho assim, de café. E a gente deu muito café e muito óleo. Mas foi muito legal. Ai, que maneiro, que maneiro. Eu fico muito feliz por ti, viu? E a última pergunta: se você pudesse voltar no tempo e tivesse dado um conselho pra você mesma, qual seria? Ah, definitivamente acreditar em você, acreditar em mim, porque eu não acreditava muito em mim. Aí quando você não acredita em você, você não deposita todo o esforço necessário, sabe? Porque você fica assim, não vou conseguir, aí você vai levando com a barriga, não dá tudo de si. Então acredita que você é capaz e dá tudo de si na hora de estudar mesmo. Vai com a cara e com a coragem, fala, eu consigo, estuda tudo, porque você consegue. E também não se cobrar tanto, porque às vezes eu me cobrava muito, isso me atrapalhava, sabe? Eu me cobrava muito, me atrapalhava na hora das provas. Eu consegui passar quando eu deixei de me cobrar, que aí foi quando eu falei, não, eu consigo. Eu estudei mais a fundo, me preparei mais e fui tranquila. Você ir tranquila faz toda a diferença. Se você precisar de algum acompanhamento profissional, procura, porque faz toda a diferença. O emocional, eu acho que é o grande diferencial, porque até quem sabe o conteúdo, quando tá com o emocional abalado, é o pilar, assim. Se você não estiver tranquilo, se você não estiver confiante, não vai dar certo. Então, se prepara bem, cuida de você primeiro, porque faz toda a diferença. Maravilhosa, maravilhosa. Carol, é assim que eu encerro essa entrevista com o Aprovado. Obrigada por ter participado. Sucesso demais nessa É isso, fase. Vem pro prazer. CR9 pra gente começar também essa Vou, com nova fase. certeza. Muitos surtos, altos surtos nesse primeiro período, primeiras provas, mas fica tranquila que daqui a pouco a gente se acostuma também e vai ter um ótimo sucesso também nas provas, no currículo, vai se tornar uma excelente médica. Mulher, daqui a Tá bom. 6 anos você vai ter um CRM. Você vai estar formada. Jesus. É isso. Parabéns. Parabéns mais uma vez. Grande beijo pra ti. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Até mais.